Sem demoras, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, que diz assim. Vamos ver aqui a versão para todos nós acompanharmos juntos. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Diz assim, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, é interessante, ele estava preso em Roma, e ele vai no começo, ali no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, eu estou muito alegre. Que contradição, o homem estava preso, e ele está dizendo, eu estou muito alegre, porque o que nós ensinamos a vocês, vocês continuam seguindo, vocês continuam nessa fé de vocês. E aí Paulo vai dizer assim, olha, vocês lembram quem vocês eram? Lembram da onde vocês saíram? Da onde vocês vieram? Vocês andavam perdidos, vocês estavam vagando pelo mundo, sem destino, sem nenhum propósito de vida. E Paulo continua, olha, mas Cristo, com a sua morte na cruz, Ele nos redimiu. Ele resgatou vocês. E havia uma parede imposta por nós mesmos, uma parede que nos separava de Deus. Mas Cristo, com a sua morte na cruz, Ele faz assim, Ele derruba a parede, Ele quebra a parede. Então agora, de dois povos, o povo de Israel, que era o povo de Deus, e os gentios, que não era povo de Deus, Paulo diz aos Efésios, vocês que não eram povo de Deus, escolhido, agora vocês se tornam um em Cristo. Vocês se tornam um. Então, pela morte de Cristo, de dois povos, Ele faz um, para a sua glória e para o seu louvor. Então Paulo vai dizer isso, olha, os fariseus tinham em mente que únicos a ter direito a essa graça, a essa salvação, seriam os judeus. Mas Paulo vai dizer, não, com a morte de Cristo na cruz, tudo mudou. Deus, Ele quebra todas as barreiras, sabe aquela religiosidade, sabe aquele cerimonial, sabe a circuncisão, sabe aquela coisa de comidas não consagradas, comidas que não eram para se comer, tudo isso, Jesus Ele vem e quebra essa parede da religiosidade, de cerimonial, sabe o templo, sabe o sacrifício, acabou tudo em Cristo, Ele resume tudo nele. E Paulo vai dizer, olha, só tem uma coisa, é pela graça que vocês foram salvos. Não é obra de vocês. Nós não somos protagonistas nessa história. Nós nada fizemos e nada poderíamos fazer para sermos salvos. Paulo vai dizer assim, olha, nada do que vocês fizessem traria para vocês dignidade, ou traria para vocês o direito de ser salvo. Pela graça vocês são salvos. É pela graça. E ainda ele vai dizer assim, olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então não é o que eu faço, não é o que eu procuro fazer e achar que estou certo, que vai me trazer salvação. Não é isso. Pela graça nós somos salvos. É dom de Deus. Ele nos trouxe, nos deu esse presente de graça. De graça. Você não tem que pagar nada por isso. Sério, pastor? Então quer dizer que aceitei Jesus, está tudo bem, aí agora eu... Deixa eu te falar uma coisa. O que é graça? O que é graça, igreja? Graça, favor imerecido. Nós todos sabemos isso e nós todos repetimos isso.
Mas o que realmente é graça? O que realmente é graça? Favor imerecido. Aquilo que eu não merecia, eu recebi. Mas deixa eu fazer para você, e eu vou ler porque é tão profundo. Eu vou tentar em palavras te dar uma definição do que é graça. Vou tentar, porque isso é tão profundo que palavras talvez não contenham o real significado do que é graça. Deixa eu te falar, sabemos que Jesus ele foi morto, traído por um discípulo que entregou aos fariseus, aos saduceus. Mas alguns minutos antes, Jesus ele vai para um monte das oliveiras. Naquela quinta-feira fatídica, Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e lá ele começa a fazer uma oração ao Pai. Ele se distancia um pouquinho dos discípulos e ele vai um pouquinho mais para frente e começa a orar ao Pai. E ele começa dizendo assim: ó Pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E ele, Jesus, posto em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Começa ali uma caminhada, e você começa a entender o que é graça. A medicina chama essa condição de suar sangue de hematidrose, está ligada ao alto grau de estresse psicológico. Jesus ele estava num estresse psicológico tão intenso que o corpo dele começou a reverberar isso daí, começou a colocar para fora. A ansiedade extrema ocasionava a liberação de produtos químicos no corpo que rompem os vãos capilares nas glândulas sudoríparas e, como consequência, essas glândulas começam a sangrar. E o suor da pele misturado, ele começa a verter como sangue. Você começa a entender isso? Você já passou por uma situação de estresse psicológico extremo em que o seu corpo começa a produzir quimicamente sangue? Você nunca passou por isso. Jesus então começa a sua caminhada, e eu estou aqui falando o que é graça, entenda, ele foi chicoteado severamente na noite de quinta-feira. Olha só, os açoitamentos romanos eram brutais, total de chicoteamento, 39 chicotadas, mas geralmente os soldados davam mais chicotadas. Eram aplicadas desde a nuca até as pernas. Um chicote de couro trançado com bolinhas de metal amarradas. E olha, se você é sensível a coisas triste, eu sinto muito, eu tenho que falar isso para você. Essas bolinhas causavam hematomas, e ao receber a próxima chicotada, era dado uma, ela causava hematoma. Na próxima chicotada, esse hematoma se abria. Junto com essas bolinhas de metal havia ossos enfiados, presos ao couro do chicote. E essas pontas afiadas abriam cortes profundos na carne, chegando a deixar em alguns casos até a espinha exposta. Eu não estou contando uma história inverídica. Isso foi o que Jesus sofreu. Começava ali, um historiador dos anos 300, o Eusébio, ele escreveu assim: as veias do sofredor ficam abertas, e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficam expostos. Algumas pessoas morriam nesse processo, e quem sobrevivia acabava entrando em choque hipovolêmico, que é poucos volume de sangue no corpo. Choque hipovolêmico, pouco volume de sangue no corpo. Era isso que Jesus estava passando naquele momento. Chicotadas, chicotadas e mais chicotadas. Sabe qual é o nome disso aqui? Graça. 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 Não tem outro nome para isso. O choque hipovolêmico, ele causa 4 coisas no mínimo. O coração se esforça para bombardear mais sangue, mas não tem mais sangue para enviar.
Segundo, a pressão sanguínea cai, causando possíveis desmaios. Os rins param de trabalhar corretamente. Quarto, a pessoa fica com muita sede porque o corpo dele pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Sabe como é o nome disso? Graça. Isso é graça. Você está entendendo o que quer dizer graça? Após os açoites vem a crucificação. Jesus é levado pelos romanos para o lugar onde ocorria a morte de cruz. Era um lugar alto onde o público comum poderia acompanhar a morte. A Bíblia cita esse local como o Calvário, Gólgota. E Jesus é levado para lá. Jesus estava em choque hipovolêmico quando carregou a cruz. Por isso Simão Cirineu o ajuda. Não é porque Jesus não estava mais suportando o peso da cruz, mas é porque ele estava sentindo os efeitos daquele choque hipovolêmico. Ele não sentia mais nada, ele não tinha mais forças, o coração não tinha mais como bombear sangue em suas veias. Isso se chama graça. 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 Então chegamos ao local da crucificação e ele provavelmente foi deitado de costas sobre uma viga onde seus pulsos foram pregados. Geralmente eram pregos de 15 centímetros que eram colocados nos pulsos, que eram mais firmes do que as mãos. Pois se fosse no meio das mãos, como a maioria das pinturas de Jesus mostra, o peso do corpo dele rasgaria a carne da mão e ele cairia da cruz. Na linguagem antiga, na linguagem médica antiga, o pulso era considerado mão também. Por isso os textos antigos se referiam que os pregos estavam colocados nas mãos de Jesus, mas na realidade era nos pulsos. O prego atravessava o nervo que vai até a mão. É uma dor inimaginável. Foi inventada uma palavra para essa dor, chama-se dor excruciante, que significa dor similar à morte de cruz. Sabe qual é o nome disso? Graça. Pela graça vocês são salvos. Isso se chama graça. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o sofrimento de Cristo naquela noite, naquele dia. Após ter os seus pulsos pregados, Jesus foi erguido com a viga horizontal para ser fixado na viga vertical. E teve os seus pés também pregados nela. Os pregos também nos pés atravessaram os nervos, causaram a dor parecida com as mãos. Então chegamos ao momento fatal. Uma morte de cruz é um processo de morte lenta, de grande agonia. A pessoa morre por asfixia. A tensão dos músculos do diafragma deixa o peito sem conseguir exalar o ar inalado. Ele não consegue colocar o ar para fora. Ele começa a se asfixiar. Em geral, uma pessoa crucificada precisa se erguer usando os pés que estavam pregados para aliviar o tórax, para exalar e inalar novamente. Mas com o passar do tempo a pessoa já não consegue mais esse movimento, ele começa a cansar e daqui a pouco ele não consegue mais respirar. E ele começa a falecer. Jesus deve ter sentido esse momento, o descompasso do seu coração, e ele sabia que estava chegando a hora da morte, e sabendo que o momento era esse, suas últimas palavras para o Pai foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Sabe como é o nome disso? Graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Pela graça nós fomos salvos. Agora me diga, eu conseguiria por meio das minhas obras pagar um ato desse? Por isso que Paulo vai dizer: pela graça vocês são salvos, e mediante a fé, porque isso não vem de vós, não vem das vossas obras, para que vocês não se gloriem nisso. Isso é dom de Deus, é presente. Agora você imagina a dor que Jesus sofreu, todo o processo até chegar e ser crucificado, entregar a vida dele ao Pai. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Isso se chama graça.
Você está entendendo que graça não é simplesmente favor imerecido? Graça vai muito além, muito além. Ele teve que se doar, ele teve que entregar a sua vida por uma vida que não merecia. Não simplesmente ele fez um favor e abriu um caminho para o céu, não simplesmente ele chegou e determinou e baixou um decreto e disse: agora todas as pessoas que creem em mim serão salvas. Não, ele passou por um processo e falou: graça é algo que ninguém merece, mas eu vou me doar por eles, eu vou fazer isso por eles. E ele vai dizer: olha, ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida, eu a dou. Ele entregou por mim e por você. Não tem como a gente imaginar uma coisa dessa. Nós não conseguimos entrar nessa dor. E quando ele entrega o seu espírito, um pouquinho antes ele olha para o céu e fala: papai, por que tu me abandonaste? Por quê? Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas além da dor física, de todo sofrimento, ele agora experimenta a ausência do pai. Ele experimenta o pai que antigamente falava com ele, que falava ao coração, que se comunicava, e ele sempre falava: olha o que eu falo do meu pai, e todas as coisas que eu faço do meu pai. Daqui a pouco ele olha e o pai está das costas virada para ele. Ele: por que, pai, tu me abandonaste neste momento? Filho, graça, graça. Então é como eu te disse, não tem como em palavras eu expressar totalmente o que é graça. Não é simplesmente um favor imerecido, não, é muito mais do que isso. E há algum tempo há pouco tempo atrás, eu fazia uma pergunta assim: o que Paulo viu para que ele entregasse a sua vida em pró do reino de Deus? O que os apóstolos viram para entregar a sua vida? Muitos morreram crucificados, outros decapitados, sofreram, foram lançados no mar. O que eles viram? Eles viram graça, amor de Deus. Eles viram amor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa a entender o que é graça, e quando você começa a contemplar o amor de Cristo, o amor dele é tão grande que Paulo falou assim: olha, o amor de Cristo me constrange. Ele não me obriga, mas ele me constrange, ele me força a fazer algo que eu de repente não gostaria de fazer, que é entregar a minha vida em prol do Evangelho. E ele vai dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele viu amor, ele viu tanto amor, tanto amor. Os discípulos viram toda aquela cena, passaram junto, viram que Jesus sofreu chicotadas, foi crucificado. Ele falou: não é possível, só muito amor, só muita graça para uma pessoa fazer isso por nós. O que eu farei por ele agora? O que eu farei por ele agora? Jesus doou a sua vida por mim e por você. Tanto amor expressado na cruz do Calvário, tanto amor transbordado ali no madeiro. E o que eu e você vamos fazer por ele? O que nós vamos fazer? Quando Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, esse amor tem que nos constranger a seguir e a fazer e obedecer a ele, não por obrigação, mas porque ele fez por mim. Então eu tenho que amá-lo, eu tenho que fazer por ele. Ele não me obriga, ele simplesmente me amou e falou: ei, é graça, você não merece, mas eu estou te dando. E agora? Ele falou: você tem que fazer por mim? Não, amor não pede nada em troca. E quando Jesus me ama, ele não está me pedindo nada em troca, porque ele me amou simplesmente por amar, porque ele resolveu amar. E o que eu faço por ele? E o que eu faço por Cristo? O que eu tenho dispensado de amor por ele? Lucas capítulo 7, 36, vai nos contar de uma mulher pecadora. Jesus está indo
sendo convidado por um fariseu chamado Simão, fala: Jesus, vem na minha casa, vem comer comigo, vem aqui participar do banquete. E Jesus chega lá. Quando a mulher pecadora, ela sabe que Jesus está naquele lugar, ela pega o azeite, vai até onde Jesus está, e ela começa a chorar aos pés do Senhor, derramar as suas lágrimas, e ela começa a ungir os pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e começa a beijar os pés de Jesus. Imagina essa cena, uma mulher ali aos pés do Senhor, beijando seus pés, chorando, ungindo os pés do Senhor. E Simão, ele pensa consigo: olha, se esse aí realmente fosse o profeta que ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher que está ali nos pés dele, uma pecadora. Jesus, como conhece o meu e o seu pensamento, e conhecia o pensamento de Simão, falou: Simão, deixa eu te contar uma historinha, deixa eu te contar uma coisa. Havia, Simão, 2 homens, um devia 50 pratas, o outro devia 500 pratas, e o seu credor cobrava a eles, mas nenhum dos dois tinha como pagar. E o seu credor falou: não, eu perdoo vocês, não me precisa pagar nada. E ele pergunta para Simão: Simão, quem você acha que é mais agradecido? Quem é que mais amou aquele credor? Aí o Simão fala: olha, eu tenho por mim que a quem mais foi perdoado, aquele de 500 pratas, ele vai ser mais grato, ele vai mais amar. Pois é, Simão, essa mulher, ela faz o que você deveria fazer, mas sabe por que você não faz, Simão? Porque muito foi perdoado dela, e ela me ama, e ela sabe o valor que ela tem. Você, Simão, deveria ter me ungido com um óleo, não me ungiu. Você deveria me beijar quando eu chegasse aqui, como era costume. Você não fez isso por mim, mas ela, desde que eu cheguei, ela enxuga os meus pés com os seus cabelos, porque ela sabe que ela foi muito perdoada. Agora me diga uma coisa, meu irmão: você foi pouco perdoado ou você foi muito perdoado? Não me importa se você nasceu num lar evangélico, você foi muito perdoado ou você foi pouco perdoado? Você tem que amar muito ou você tem que amar pouco? A graça de Deus, ela te alcançou, e essa graça que eu te contei, essa graça mais robusta, essa graça que eu te falei, esse caminho para o Gólgota, essas chicoteadas, esses 39 chicotes, esse chicote que batia e arrancava a carne e deixava a espinha exposta, essa graça, Ele te alcançou com essa graça. Ele te amou muito ou Ele te amou pouco? Você foi perdoado muito ou você foi perdoado pouco? Quanto você foi perdoado? Você merecia estar aqui nessa noite? Você é digno? Quem aqui é digno? Se não for a graça de Jesus Cristo nos alcançar, se não for o sangue dele derramado na cruz e trazer para nós a redenção, remir dos nossos pecados, nos limpar e nos fazer digno diante do Pai, se não fosse essa graça, quem aqui era digno? Ninguém aqui era digno. Tudo depende do amor, tudo depende de você entender o quanto você foi amado. Sabe por que existe crentes frios? Sabe por que existe pessoas que não conseguem ser perseverante em caminhar com Deus? Porque ele nunca entendeu o quanto ele foi amado. E quem é amado, quem mais é perdoado, mais ama, mais quer estar perto, mais quer beijar os pés de Jesus. Se você não faz isso, é porque você nunca entendeu esse amor de Jesus por você. Porque você nunca entendeu. Mateus 22:35 diz assim, um deles, doutor da lei, para experimentar Jesus, fez as perguntas: mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você está entendendo que depende, toda a lei depende do amor? Tudo que você faz aqui depende do amor. Toda a forma que você vive depende do amor. Lá fora, aqui dentro, no seu lar, tudo depende do amor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tudo depende do amor, toda a lei, todos os profetas. Deus não recebe a oferta de Caim, não é porque Caim pegou qualquer coisa lá e veio oferecer ao Senhor, não. Caim pegou a primazia. O problema é que Caim não veio oferecer com amor, ele veio oferecer por obrigação. Ele não veio oferecer com amor no coração, ele veio oferecer porque o irmão dele estava oferecendo e ele se sentia obrigado a oferecer também. E se não for por amor, Deus não recebe. Se não for por amor, Deus não recebe. Se você não fizer as coisas com amor, Deus não recebe. Deus não recebe a tua oferta, Deus não recebe a tua adoração, Deus não recebe a tua oração, Deus não recebe a tua consagração, teu jejum. Se não for por amor, Ele não recebe. É por amor. O quanto Ele te amou, é o quanto você entender que Ele te amou, é o quanto você vai doar a sua vida para Ele. Se você doa pouco, é que pouco você entendeu. Se não for por amor, Deus não recebe. Nós aqui, irmãos, temos aqui nossas equipes de lavar a igreja. Quando você chega o seu dia de lavar a igreja, você reclama ou você faz com amor? Como é que você faz? Você faz porque alguém te impôs essa obrigação? Deixa eu te falar, não faça não. Fica na sua casa, vai fazer alguma coisa. Porque Deus não está recebendo essa adoração tua. Não, pastor, eu não vim aqui adorar. Você está lavando a igreja e está adorando ao Senhor. Quando você está fazendo algo para o Senhor, você canta, você prega, você ora, você faz por quê? Porque você ama Ele? Porque você está entregando o seu melhor para Ele? Ou porque você faz porque você quer ser abençoado? Ou você faz por medo? Porque quem ama não tem medo. Se você tem medo do castigo, é porque você não ama. Se você ama, você não tem medo do castigo. O filho que obedece ao pai por amor, ele obedece porque ama e não porque tem medo de apanhar ou receber um castigo. Aquele filho que ele faz por pai e obedece porque ele tem medo de receber um castigo, ele já não faz por amor. O que você faz para o Senhor? É por amor ou é por obrigação? Você faz para o Senhor porque você quer mostrar para os outros? Ou você faz para o Senhor para dizer: Senhor, eis a minha oferta, a ti te entrego. Senhor, eu estou lavando esse piso aqui, é a minha oferta, Senhor. Estou entregando para ti porque eu te amo. Senhor, eu estou cuidando aqui dos meus filhos, é a minha oferta, Senhor, porque eu te amo. Senhor, eu estou cuidando do meu lar, da minha esposa, é a minha oferta, Senhor, porque eu te amo. Senhor, eu estou trabalhando aqui no meu serviço. Olha, Senhor, como disse o pastor nessa manhã, meu patrão não é muito bom, mas eu faço, Senhor, porque eu te amo e eu sei que tu pode providenciar o melhor para mim. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, quando vocês fizerem qualquer coisa, fazei tudo para o Senhor. É dele que vocês recebem a recompensa. E aliás, nós não deveríamos receber recompensa nenhuma, porque só a morte dele na cruz do Calvário e o que ele trouxe para nós já deveríamos estar muito bem satisfeitos. Mas tem gente que quer mais. Tem gente que não está satisfeito só com a morte de Cristo no Calvário.
Tem gente que ele quer mais. E se Deus não dá, ele vira as costas, ele fica bravo, porque Deus não ouviu a oração dele. Eu quero e o Senhor não me ouve. A partir do momento que você entender que é tudo por amor, e que tudo que você fizer é com o coração agradecido por tanto que Ele fez por você, nada mais será empecilho na tua vida. E eu não vou te dizer aqui que Ele vai fazer todas as coisas para você, apesar que Ele vai, porque a palavra dele diz que Ele vai. Mas você não espera. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13? Ele vai dizer, o amor, ele não espera nada em troca. O amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele não dá para receber de volta. Não, ele simplesmente ama. Quando Jesus te amou, Ele simplesmente te amou. Ele simplesmente amou, resolveu te amar. Presente do Senhor. Ele não ficou esperando aqui você fazer algo para você ser digno de receber esse amor. Não, Ele simplesmente te amou. E agora Ele fala assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Naquele dia muitos vão dizer assim, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz aquilo, eu preguei, eu profetizei, curei enfermos. Você fez por amor? Ou você fez para se aparecer, para se engrandecer, para ficar famoso, para mostrar para os outros? Se não é por amor, Deus não recebe. Entenda uma coisa, você não está aqui para agradar homens, você está aqui para agradar a Deus. Você não está aqui para fazer para homens, você está aqui para fazer para Deus. Quando você faz alguma coisa e o pastor não vê ou não fala, você fica todo nervosinho, o pastor não reconhece, a gente faz as coisas, o pastor não reconhece. Você está aqui para fazer para o pastor ou para o Senhor? Você ama ao Senhor e faz com amor, ou você quer mostrar para o pastor que você está aqui fazendo para ele? Pensa bem nisso. O amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me leva a fazer coisas que minha vontade humana não gostaria de fazer, mas o amor de Cristo me impulsiona a isso. Tanto Ele me amou, que eu não posso ficar parado. É por isso que esses homens doaram a sua vida em prol do Evangelho. É por isso que esses homens colocaram toda a sua vida em prol do Evangelho, porque eles viram o quão grande amor Cristo amou eles. Quão grande amor. Quão grande amor. Sabe o que me assusta, irmãos? É que nós estamos vindo nos cultos, nós dizemos que somos cristãos, e nós cantamos, Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Nós dizemos, Te amo, Deus. Mas o Senhor diz assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, faz até aquilo que ele não gostaria de fazer. Aquele que me ama, ele não vive a sua vontade, mas vive a minha vontade. Aquele que me ama não faz por conta própria, ele me pergunta, Pai, é esse o caminho que eu devo seguir? É por aqui que eu tenho que ir? Aquele que me ama, ele vai fazer tudo para me agradar. Aquele que me ama, ele vai fazer de tudo para não me deixar triste. Aquele que me ama, tudo o que ele fizer, ele vai pensar em mim primeiramente, e depois nele próprio. Aquele que me ama, não olha os seus próprios interesses, mas olha os interesses de Deus. O que Deus quer para a sua vida. Então não adianta cantarmos, levantarmos as mãos, se não estamos dispostos a seguir aquilo que nós cantamos. Não adianta cantarmos se não estamos dispostos a fazer a vontade do Pai.
Não adianta nós estarmos aqui se nós não entendemos a graça derramada. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom dele. É Ele, é Ele. É sobre Ele. É sobre Ele, não é nada sobre nós, é sobre Ele. É para a glória dEle, é para a honra dEle, é em amor a Ele. É tudo para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você não entender isso, meu irmão, você vai passar 10, 20, 30 anos congregando, estando na igreja, e naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É dura essa palavra, mas é a verdade. Eu não faço todas as coisas para Deus, para me tornar digno da salvação. Irmãos, não é pelas obras, não é estando na igreja, não é trabalhando, servindo, fazendo as coisas, não é. Não é isso que vai me capacitar, garantir um lugarzinho no céu, não. Essas coisas que nós fazemos, servimos aqui, é muito bom, temos uma comunidade, cada um faz um pouquinho. E nós servimos a nós mesmos, não servimos a Deus com o que nós fazemos, nós servimos a nós mesmos, a comunidade. O que eu faço para Deus é no secreto, é lá na minha casa, é no meu trabalho, é onde eu ando, é o meu vizinho, é o que eu faço, é no meu coração, é a minha intenção que vale. É a minha intenção que vale. Nós estamos cheios nesses últimos tempos de sepulcros caiados, muito bonitinho por fora, mas fede por dentro. Muito legalzinho por fora, tudo ajeitadinho, parece crente, fala como crente, parece até, mas não é. Deus está chamando nesses últimos tempos um povo zeloso, especial, de boas obras para povoar o céu. Pessoas que não estão com pensamentos nessa terra, que não querem viver aqui, que não almeja riquezas aqui, mas que almeja o céu. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando em nós. E aí eu falo, como Paulo disse aos Efésios 3:18, irmãos, que vocês percebam com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Quando nós conhecermos isso, nós seremos cheios de toda essa plenitude. Aí ficará muito fácil adorar ao Senhor, quando eu começar a entender o amor de Deus. Ficará muito fácil para mim, quando eu compreender que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle. Ficará fácil, não haverá peso. Servir ao Senhor já não será mais pesado. Sabe por quê? Porque eu quero agradar aquele que tanto me amou. Eu quero agradar aquele que tanto fez por mim sem eu merecer. Aí quando você vir aqui, não precisaremos pedir: olha, adore ao Senhor. Não, você vai se derramar como aquela mulher pecadora. Você vai se jogar aos pés do Senhor, e você vai começar a molhar os pés do Senhor com as suas lágrimas, e você vai começar a dizer para Ele: Senhor, eu não merecia esse amor, eu não merecia essa graça, eu não merecia, Senhor, esse amor expresso na cruz do Calvário, mas Tu me amou tanto e eu estou aqui. Hoje nós precisamos muitas das vezes até quase plantar bananeira aqui, para chamar a tua atenção e dizer: ei, olha, Deus está precisando que você o adore, porque você não entendeu o amor de Deus, você não entendeu essa graça ainda, que alcançou você, você não entendeu ainda, graça sobre graça, graça sobre graça, graça que nos alcançou, amor que não tem palavras para expressar. O nosso vocabulário, e nenhum vocabulário do mundo consegue expressar o amor de Cristo por nós. E às vezes nós somos tão ingratos.
tão ingratos, que para vir aqui na igreja falar, eu só vou para a igreja porque, nossa, hoje, uma vez por semana, uma vez, para reunirmos e adorarmos o Pai conjuntamente, uma vez. Você não entendeu esse amor. Fica mais fácil eu perdoar quando eu entender esse amor. Fica mais fácil. Sabe aquelas pessoas que não liberam perdão? É porque não entenderam o amor. Você foi perdoado, você foi amado sem merecer. Aí você não quer perdoar seu irmão que pisou na bola com você. Mas se você entender o amor de Cristo, fica mais fácil você perdoar. Fica mais fácil você ofertar na obra do Senhor, porque o seu coração não vai estar mais no dinheiro. Tudo é para Ele, tudo vem dEle e é para Ele. Se você tem é porque Ele te deu. Se você tem condições é porque Ele te favoreceu. Se você trabalha é porque Ele te deu emprego. Se você tem saúde para trabalhar é porque Ele te deu saúde para trabalhar. Fica tudo mais fácil quando você entende esse amor. Fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil porque eu entendi que eu sou amado e por causa desse amor eu me sinto obrigado, eu sinto constrangido a agradar a Ele. Às vezes nós não entendemos a história de José. Fala, mas como assim? José, ele foge da mulher de Potifar e ele fala assim, eu não vou fazer isso com meu Deus. José naquela época já tinha entendido esse amor antes mesmo de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. E ele diz, eu não vou fazer isso porque eu quero agradar Papai do céu. É tudo por amor, irmãos. Amor é a base de tudo. Paulo vai falar lá no capítulo 13, no final, olha, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. É o amor. Quanto que você foi perdoado? Quanto? Você tem ideia? Qual o castigo que você merecia? Isaías vai dizer, ó, ele foi ferido pelos meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós, que não merecíamos nada, fomos sarados. Quanto amor expresso na cruz do Calvário. E nós não valorizamos. Ninguém te obriga a fazer nada, meu irmão. Mas o amor, se você entender, esse amor vai te obrigar, vai te constranger. E você vai falar assim, não, eu preciso ser diferente. Paulo entendeu isso. Coríntios capítulo 5, versículo 14, acabei de falar. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. Você entendeu isso? Se Jesus morre por você, nós morremos com Ele. E se nós morremos, logo então, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele. Nós vivemos por aquele que nos amou. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Quem entendeu que essa graça que nos alcançou, ela é tremenda. Nós não temos palavras para expressar esse amor, essa graça. Nós não teríamos como pagar isso. Nós não teríamos como fazer nada que nos tornássemos dignos de estarmos aqui assentados. Nós não temos condições, mas Ele nos amou. Ele se doou por mim e por você. O que nós temos feito por Ele? O que nós temos feito por Ele? Eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai mudar o seu pensamento de como você adora o Senhor, de como você faz as coisas para o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao teu coração vai transformar a tua vida. E nasce neste lugar, e tem nascido, Deus tem falado conosco neste lugar, uma igreja que vai fazer a diferença aqui em Senador Canedo. Uma igreja que vai entender o amor de Deus e vai derramar esse amor aonde estiver, em qualquer lugar. Aonde você estiver, você vai transbordar desse amor. Fique de pé, e nós iremos fazer uma oração.
pedir ao Senhor que nos faça entender cada dia mais e viver para Ele. Papai, nós estamos aqui nessa noite. A Tua palavra foi falada, Senhor. A graça que Tu derramou ali na cruz, ela é tão extravagante, é tão inexplicável, Pai. Eu não tenho nem como mensurar, a minha mente ela é humana e pequena para alcançar a imensidão desse amor. Graça sobre graça eu recebi, graça sobre graça nós recebemos. Nós éramos perdidos, nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, mas a Tua graça nos alcançou. Nessa noite eu te peço, Senhor, que Teu Espírito fale em cada coração e que vidas aqui sejam transformadas, moldadas para viver o Teu propósito e viver segundo o Teu amor, Senhor. Que possamos entender isso, Senhor, que fazemos com amor, fazemos porque Te amamos, fazemos porque nós reconhecemos que Tu nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Ti, foi Tu que nos amou primeiro e entregou a Sua vida por nós, e por isso estamos aqui agradecidos e amando, e fazemos o que fazemos por amor. Obrigado, Papai. Eu Te agradeço por cada vida aqui nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos que, eu ia fazer já a apresentação, mas eu queria saber, se tem alguém que entendeu essa palavra, que está aqui hoje, e quer fazer um compromisso, entendeu verdadeiramente sobre este amor que Deus tem por você, e quer fazer um compromisso com Deus hoje, falar, eu quero receber esse Jesus. Se tiver alguém aí, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que entendeu e compreendeu que Ele morreu na cruz por você? Nós não merecemos, mas por este amor. Tem alguém aqui que hoje quer fazer uma aliança com o Senhor? Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se não tiver, que Deus conceda uma nova oportunidade a você. E se precisar também, quando a gente estiver encerrando agora o culto, você pode vir aqui na frente, nós oramos por você, amém? Eu quero convidar os pais aqui da criança que vai vir para nós apresentarmos. Vem aqui o Anderson, né, sua esposa. Tem mais alguém da família que tiver aí também? Pode vir aqui também. Eu quero convidar o pastor Edson, para ele vir aqui na frente, ajuda ele a chegar aqui para mim, que ele vai orar. A dificuldade dele maior é a leitura. E eu quero ler um texto aqui. Nós até brincamos aqui na igreja, falando que a igreja ia crescer. O ministério infantil é o ministério que mais cresce aqui, né? E aí, esses dias até o Sigorney estava até falando assim, esse dia, olha, pastor, eu sonhei com a pastora grávida. Eu falei, irmão, vai orar, para de dormir. O irmão fica orando. Falei, para com isso, né? Falei para ele orar. E aí ele sonhou com as irmãs, e as irmãs estão tudo aí esperando o bebezinho. Eu falei, você vai orar, irmão. Você ia dormindo demais. Em Lucas 2, versículo 21, tá? Jesus é apresentado no templo. Quando completaram 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, a qual tinha sido dado pelos anjos antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Algumas igrejas, eles batizam, né? Mas a nossa igreja, nós entendemos que, como foi com Jesus, nós apresentamos ao Senhor todas as crianças. E eles fizeram uma coisa certa, né? Estão aqui hoje para apresentar ao Senhor, que o Senhor venha guiar essa criança nos caminhos. E Deus tem enviado uns bebês tão bonitos, né? Ontem, no domingo passado, tinha a apresentação do bebê aqui. Olha, eu quero até falar para os irmãos, tem também depois um certificado
A nossa igreja está trabalhando até na minha frente já. Eu ia falar para eles fazer, já está feito. Tem até o, né? E Deus, olha só o que Deus tem enviado. É um presente de Deus, como a palavra de Deus diz, né? É herança. Então, eles estão aqui fazendo o certo, que é apresentar ao Senhor. Eu vou passar aqui o pastor Edson, ele vai fazer essa oração. Você vai estender suas mãos para cá, e eu vou pegar a criança, o senhor vai pegar a criança. Amém? Amém, irmão? O que nós vamos fazer agora, como o pastor disse, foi o que fizeram com Jesus. Nós vamos apresentar o nome, irmão, é Bernardo Alberto, né? Vamos apresentar essa criança ao nosso Deus agora. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. É muito importante a tua oração em prol da criança e da família dos pais. Senhor Deus e Pai, em nome do teu filho Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esta criança, Pai, que tem tantas coisas, Pai, aí para ver e viver. Mas nós queremos te apresentar, Pai, porque o Senhor é aquele que guarda, que protege, que livra essa criança por nome de Bernardo, Pai. Ó Pai, toma nas tuas mãos, dá força, dá graça. Pai, guia os pais no caminho que essa criança deve andar. Toma nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor nesse negócio, tudo vai dar certo. Pai santo e eterno, essa criança é para ti, Pai. É por isso, meu Deus, que nós estamos apresentando ela a ti. É no nome do Senhor, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Jesus te guia no caminho desta vida. Jesus te guia no caminho desta vida. Apesar de ser pequeno, mas Jesus vai te guiar. Jesus te guia no caminho desta vida. Amém, irmãos? Chegamos mais a um final. Coloca para mim só a apresentação. Os meninos tinham falado para mim sobre a apresentação. Tem agora tem a grade nossa, né? Dia 5 de outubro eu quero convidar você, mulheres, né? Para o Café com Palavra, dia 5 às 16 horas. Tá aqui, dá para vocês verem daí, né? Amém? Convidar os irmãos, já vai se organizando lá, irmãos, para você já ficar antenado aí com as programações que temos na igreja. E você que está vindo pela primeira vez na nossa igreja, nós temos o nosso culto coloca para mim a grade, fazendo favor. Na terça-feira, temos oração. Nessa terça agora, as irmãs vão orar aqui, mas elas vão visitar algumas irmãs, foi até avisado mais cedo, tá? Mas temos oração na parte da tarde, às 15 horas, na terça-feira. Quarta-feira temos o culto da família, tá? Começa às 19h30. Na sexta-feira, quinta e sexta-feira, temos o nosso PGA. O que é o PGA, pastor? Pequenos Grupos Atos. Tem aqui algumas regiões, você sabe onde fica mais próximo da sua casa, Bairro das Indústrias, Vale das Brisas, Residencial Paraíso. Onde ficar mais próximo da sua casa, fique conosco nesse grupo, para você estar aprendendo mais da palavra de Deus. No domingo pela manhã temos o culto da palavra. O culto da palavra, você vem mais cedo, você toma um café conosco e nós vamos estudar da palavra de Deus. Tem sido bênção, né? E no domingo à noite temos o nosso culto de celebração. Irmãos, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Essa semana vai ser a melhor semana sua, para a honra e glória de Jesus, amém? E alguns irmãos me perguntaram sobre as canecas. Você pode também fazer a sua reserva se você quiser, se você quer mudar ela, tá? E é só procurar os pastores, o pastor Eliseu, a Fabiana e alguns irmãos, e elas vão estar organizando com você, e vai ser bênção, amém? Como eu disse para os irmãos, temos a falta de alguns irmãos, mas todos eles já me avisaram que não estariam aqui. Tem muitos irmãos faltando mesmo. Irmãos, a nossa igreja, se vier todos os irmãos que já estão aqui, não cabe, as cadeiras nossas não dá, tá? Mas isso não é honra, glória minha não, porque essa igreja hoje nós vamos para 1 ano e 7 meses mais ou menos nessa. E tudo isso
eu sei que é Deus. Esse trabalho tem sido por Ele abençoado. O que tem acontecido é Ele que tem direcionado. E nós temos visto o que Deus tem feito.